Os desafios do desenvolvimento no Brasil. O Brasil é um país com uma vasta quantidade de recursos naturais, incluindo florestas, água doce, minerais, terras férteis e uma biodiversidade imensa. No entanto, apesar dessa riqueza natural, o Brasil ainda não atingiu o status de um país plenamente desenvolvido. A seguir, estão listados os principais fatores que contribuem para essa contradição. Corrupção sistêmica. A corrupção é um dos maiores entraves ao desenvolvimento do Brasil. Ela desvia recursos públicos que poderiam ser investidos em infraestrutura, educação, saúde e desenvolvimento social. Além disso, enfraquece as instituições, gera desconfiança no governo e afeta a estabilidade econômica. Impacto. Recursos que deveriam ser investidos em setores estratégicos acabam desviados, o que compromete a eficiência do governo e impede o crescimento sustentável do país. Desigualdade social e econômica. O Brasil possui uma das maiores desigualdades de renda do mundo. Grande parte da população ainda vive na pobreza ou em condições vulneráveis, enquanto uma pequena parcela concentra grande parte da riqueza. Essa disparidade afeta o acesso à educação de qualidade, saúde, segurança e oportunidades de emprego, perpetuando um ciclo de pobreza e subdesenvolvimento. Impacto. Uma população desassistida e com poucas oportunidades limita o potencial produtivo do país, pois muitos cidadãos não conseguem alcançar seu pleno potencial econômico. Educação de baixa qualidade. O sistema educacional brasileiro, apesar de alguns avanços, ainda enfrenta sérios problemas, como falta de infraestrutura, formação inadequada de professores e disparidades regionais. Isso afeta a qualificação da mão de obra e a capacidade de inovação tecnológica e industrial, que são essenciais para o desenvolvimento de um país. Impacto. A baixa qualidade da educação resulta em uma força de trabalho menos qualificada, o que limita a competitividade do Brasil em setores de alta tecnologia e inovação. Burocracia excessiva. A burocracia no Brasil é notoriamente complicada, o que dificulta o desenvolvimento de negócios, investimentos e empreendimentos. Processos demorados e caros para abrir ou fechar empresas, obter licenças e lidar com regulamentações governamentais são grandes obstáculos para o crescimento econômico. Impacto. A burocracia desestimula o empreendedorismo, afugenta investimentos e reduz a competitividade do Brasil no cenário global. Infraestrutura deficiente. A infraestrutura brasileira é um dos maiores gargalos ao desenvolvimento. O país enfrenta problemas em áreas como transporte, saneamento, energia e telecomunicações. A falta de investimentos em infraestrutura eleva os custos de produção, dificulta a logística de exportação e limita a expansão econômica. Impacto. A deficiência em infraestrutura torna o país menos eficiente e competitivo, aumentando os custos logísticos e reduzindo a capacidade de crescimento. Dependência de exportação de commodities. O Brasil tem uma economia fortemente baseada na exportação de commodities, como soja, carne, minério de ferro e petróleo. Embora esses produtos gerem receita, eles são vulneráveis a flutuações nos preços internacionais, o que torna a economia instável. Além disso, essa dependência limita a diversificação da economia e impede a industrialização mais avançada e inovadora. Impacto. A dependência de commodities impede o Brasil de desenvolver setores de maior valor agregado, como tecnologia e manufatura avançada, que são motores do desenvolvimento econômico sustentável. Baixa capacidade de inovação. O Brasil investe relativamente pouco em pesquisa e desenvolvimento, P&D, em comparação com países desenvolvidos. Sem inovação, o país fica para trás em setores estratégicos como tecnologia, energia renovável, indústria farmacêutica e engenharia. Impacto. A falta de inovação limita a competitividade das empresas brasileiras no cenário global,
fazendo com que o país perca oportunidades de crescimento em setores de alta tecnologia e produtividade. Insegurança e criminalidade. A alta taxa de criminalidade, especialmente em áreas urbanas, é outro obstáculo significativo para o desenvolvimento. A violência generalizada aumenta os custos de segurança para empresas, afugenta turistas e investidores e sobrecarrega o sistema de saúde e justiça. Impacto. A criminalidade afeta diretamente a qualidade de vida da população e a confiança de investidores, dificultando o crescimento econômico e a atração de capital externo. Falta de planejamento a longo prazo. O Brasil tem uma história de políticas de curto prazo, que muitas vezes são influenciadas por interesses políticos imediatos em vez de um planejamento de longo prazo. Isso resulta em projetos que não são sustentáveis ou que não geram os resultados necessários para promover o desenvolvimento contínuo. Impacto. A falta de continuidade e de visão estratégica prejudica o crescimento sustentável e a implementação de políticas que possam resolver problemas estruturais. Impostos elevados e complexos. O sistema tributário brasileiro é um dos mais complexos e pesados do mundo. Os altos impostos, juntamente com a complexidade das leis fiscais, criam uma carga significativa para as empresas e os cidadãos, inibindo o crescimento econômico. Impacto. A complexidade e o peso dos impostos desencorajam o investimento, incentivam a evasão fiscal e reduzem a competitividade das empresas brasileiras no mercado global. Instabilidade política. A instabilidade política crônica no Brasil, muitas vezes marcada por crises institucionais, impeachment e falta de consenso entre os poderes, gera incerteza e afugenta investidores. A instabilidade política também impede a implementação eficaz de reformas estruturais necessárias para o desenvolvimento. Impacto. A instabilidade política dificulta a criação de um ambiente de negócios previsível e favorável ao investimento de longo prazo. Falta de reforma agrária e uso ineficiente da terra. Embora o Brasil tenha terras vastas e férteis, a distribuição desigual da terra e o uso ineficiente dessas áreas ainda são problemas persistentes. O setor agrícola, apesar de sua produtividade, enfrenta questões relacionadas à concentração de terras, falta de acesso a crédito para pequenos produtores e problemas ambientais. Impacto. O uso ineficiente da terra e a concentração fundiária limitam o desenvolvimento rural, criam tensões sociais e afetam a sustentabilidade ambiental. Problemas ambientais e sustentabilidade. O desmatamento e a exploração irresponsável dos recursos naturais são grandes desafios para o Brasil. Além de prejudicar a biodiversidade e contribuir para as mudanças climáticas, essas práticas afetam a imagem do país internacionalmente e podem resultar em sanções econômicas e barreiras comerciais. Impacto. A degradação ambiental compromete o desenvolvimento sustentável e pode isolar o Brasil de mercados internacionais que exigem padrões ambientais mais rigorosos. Falta de reforma previdenciária. A previdência social no Brasil é um dos maiores gastos do governo, e sem reformas contínuas, torna-se um peso crescente no orçamento público. A falta de reformas adequadas na Previdência desvia recursos de áreas prioritárias como educação, saúde e infraestrutura. Impacto. O aumento dos gastos com a Previdência compromete a capacidade do governo de investir em áreas que promovam o desenvolvimento de longo prazo. Conflitos de interesse e lobbies. A influência de lobbies de setores como agronegócio, indústria e corporações pode levar a decisões políticas que favorecem grupos específicos em detrimento do bem comum. Isso pode bloquear reformas importantes e perpetuar privilégios para setores que não necessariamente contribuem para o desenvolvimento sustentável. Impacto. A influência desproporcional de certos grupos de interesse resulta em políticas que nem sempre beneficiam a maioria da população ou promovem o desenvolvimento a longo prazo. Conclusão.
Embora o Brasil seja rico em recursos naturais, uma combinação de corrupção, ineficiências institucionais, desigualdade social, baixa qualidade educacional, infraestrutura deficiente e dependência de commodities impede que o país atinja seu pleno potencial de desenvolvimento. Para se tornar um país desenvolvido, o Brasil precisa enfrentar essas questões estruturais de maneira coesa, com políticas públicas de longo prazo, reformas econômicas e sociais e um compromisso com a sustentabilidade e a inovação.